O vídeo publicado pelo pastor Paulo Júnior em suas redes sociais, confessando seu pecado, admitindo seu erro e dizendo que não é mais pastor da igreja que comandou durante tantos anos, chocou todo mundo, né? Surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais e rapidamente viralizou nos mais diversos grupos de WhatsApp evangélicos em todo o país, e as pessoas querem saber o que está por trás disso. O que ele fez efetivamente? A gente vai assistir agora na íntegra, sem interrupções, o pronunciamento do pastor Paulo Júnior e já já eu faço um comentário sobre isso e trago inclusive algumas informações que não estão aparecendo nesse pronunciamento dele. Vamos acompanhar? Vamos então ouvir o que disse o pastor Paulo Júnior. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. E muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração,
restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra. E também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico. E depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Ele encerra o vídeo já antecipando, né, que na verdade haverão questionamentos. Essa é a grande verdade, né? Haverão questionamentos. E honestamente, a conta não fecha. O pastor Paulo Júnior já está afastado da Igreja Aliança do Calvário há 4 meses. Essa semana foi publicada uma nota dizendo que as férias dele iriam se estender por mais 2 para tratar do burnout. Ele está sofrendo com burnout e eu fiz um vídeo anterior onde eu falo sobre o caso da Camila Barros. Depois assistam, é bem interessante esse vídeo, né? E eu cito isso. Daqui a pouco a gente vamos fazer um vídeo sobre o pastor Paulo Júnior, que está com burnout, etc e tal. E aí nem imaginava que ele ia soltar esse pronunciamento. E aí, depois que eu publico o vídeo da Camila, vem um pronunciamento do pastor Paulo Júnior. A conta não fecha. Nós já estávamos ouvindo muitas informações sobre esse afastamento dele, e agora a gente sabe que não é um afastamento só. Na verdade, ele foi retirado, né, da posição de pastor pela igreja, não é mais pastor da Igreja Aliança do Calvário, está afastado há mais ou menos 4 meses, já decidiu que não vai fazer parte da igreja. Se ele decide, veja, se ele decide que não vai mais fazer parte da igreja, significa que ele não aceitou a disciplina. E essa informação a gente já sabia, foi publicado nas redes sociais, uma nota em um grupo, né, de calvinistas, discutindo sobre isso já há alguns dias, intensamente, e dizendo que ele não estava aceitando a disciplina. Ele foi disciplinado, não aceita a disciplina e sai da igreja. Quando ele sai da igreja, como bem ele disse aqui, significa que ele não aceitou a disciplina. Porque se ele tivesse aceitado a disciplina, ele iria continuar na igreja cumprindo a disciplina dele, correto, né? É de se entender. Ele faz o vídeo confessando o pecado, ele lamenta pelo que aconteceu, reconhece o erro, diz que foi afastado e disciplinado pelo seu conselho, e depois diz que vai fazer parte de outro ministério. Isso é por quê? Porque não aceitou a disciplina. Quem aceita a disciplina, cumpre a disciplina no lugar onde foi disciplinado. Ponto. Por que a conta não fecha? Por que o pastor Paulo Júnior foi disciplinado, senhoras e senhores? Porque denunciava o pecado? Eu tenho a mais absoluta certeza que eu e você concordamos que tudo que ele falava, talvez com aquela agressividade no púlpito, era baseado nas cartas de Paulo, na Bíblia. Agora, o tratamento dele em casa com a família, eu inclusive já me questionei muito sobre isso, né? Será que esse camarada é desse jeito com a esposa? E agora ele confessa que era. Então é preciso que haja uma separação. Você não pode ser aquele pregador duro, sabe? Pá, no altar, e tratar da mesma forma em casa, como se as pessoas não tivessem sentimento, né? Você não pode ter um momento de atenção, de pai, de esposo. Não, tem que ser duro o tempo inteiro. Se era assim, é um problema. Mas a conta não fecha.
as especulações são muitas. Ele termina o vídeo já dizendo isso, antecipando isso, de que tem muita fofoca, tem muito não sei o que, já antecipando que as pessoas vão questionar. Não faz sentido o ministério ter afastado ele por ser duro. O fato dele ser duro na pregação, talvez o que a gente chama hoje, e se tornou quase comum, é o chamado abuso emocional, abuso espiritual. Faz sentido, ele até usa o termo dizendo que manipulava, né, o seu conselho durante muito tempo. Aí a gente não sabe, porque a gente não convive. A gente acompanha o que está no púlpito, o que está no vídeo. A forma como ele lidava com essas pessoas, sendo arrogante, sendo manipulador, como ele mesmo usou essa palavra, a gente não tem como comentar, porque a gente não via. O abuso espiritual, emocional, está presente de forma constante nas igrejas. Isso é comum, infelizmente, não é natural, mas é recorrente, isso é indiscutível. E glória a Deus que o pastor Paulo Júnior tenha reconhecido isso, reconhecido que errou, feito esse vídeo dizendo que não é, que errou. Mas por que eu estou falando que a conta não fecha? Cadê a esposa dele ao lado dele? Né? Pastor, líder do ministério, ele é disciplinado, ele confessa um pecado, isso gera consequências diretas em toda a sua família, na esposa e nos filhos, porque se ele vai sair do ministério e vai para outro ministério, ele não vai só. Né? Então, quando um pastor de uma igreja ele é disciplinado, isso afeta diretamente a família dele inteira. É por isso que quando a gente traz aqui, por exemplo, pastores que caem em pecado e que querem ou negar ou confessar, eles sempre aparecem ao lado da esposa. A esposa é quem dá sustentação ao que ele está falando. Não é o que a gente está vendo aqui. Não é nem o que a gente vê nas redes sociais dele, mas esqueça as redes sociais dele, porque a esposa não aparece, não é de hoje. Mas no vídeo eu senti falta da presença da esposa, sabe? Não precisava nem falar, mas dando forças ao marido, dizendo que está com ele, independente de qualquer coisa, que entende que ele errou, mas que ele está pedindo perdão. Faltou essa presença da esposa. E é por isso que estou dizendo para vocês que a conta não fecha. Essa informação do que ele está confessando é louvável, mas ainda assim não fecha. Não faz sentido alguém ser disciplinado da igreja porque é muito duro no púlpito. Vamos continuar acompanhando, a gente tem várias informações, essas informações são muito pesadas, mas ainda não dá para eu me responsabilizar e colocá-las aqui. Vamos aguardar nos próximos dias, possivelmente a gente volta com mais informações a respeito do que teria acontecido com o pastor Paulo Júnior, que eu teria levado a fazer essa confissão. Certo? Comenta aqui embaixo o que você pensa disso, né? O que você achou da coragem mesmo, inclusive, dele de vir a público, né? Colocar a cara aqui e confessar o seu pecado. Comenta e também deixa o teu like, eu acho que vale, né? Eu acho que para esse vídeo vale o teu like. Tchau.